Meus irmãos, eis o momento da meditação dessa noite. Para tanto, eu convido cada um de vós a abrirem suas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 12, versículos de 12 a 19. Evangelho de João, capítulo 12, versículos de 12 a 19. Amados irmãos, amadas irmãs, assim diz a palavra da salvação. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho disso à multidão que estivera com ele, quando chamava Lázaro do túmulo e levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera esse sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: Vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Oremos mais uma vez, amada igreja. Pai amado, Pai querido, Pai de misericórdia sem fim, agora nesse instante rogamos a Tua sabedoria que emana dos mais altos céus, para que venha, que desça aqui e permaneça conosco, inunde os nossos corações e o nosso entendimento. Pai, que nós venhamos a compreender, não o sentido que a gente quer que o texto tenha, mas o sentido que realmente o texto tem a nos dizer. Pai, Tua palavra é infalível, ela nos traz sabedoria, portanto, ouvindo-a e praticando-a, nós não podemos errar. Pai, edifica-nos nessa noite através da pregação da Tua palavra. É isso que te pedimos no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, na antiguidade não existia momento mais festivo para uma nação, para um reino, quando um rei, depois de uma longa jornada, estando fora, por qualquer motivo, principalmente motivos de guerra, ele voltava. Ele voltava para o seu reino, ele voltava para a sua nação. Então, o seu povo, o seu reino, tendo a notícia que aquele rei estava chegando, depois de uma longa jornada ausente, esse povo muito se alegrava. Então, eles abriam as portas das cidades fortificadas, e antes mesmo do rei vir ao encontro do povo, eles saíam ao encontro do rei. E lá, naquele encontro, eles celebravam sempre uma grande festa. E aqui esse texto que nós lemos trata uma situação como esta. Na noite de hoje eu gostaria de dizer, não sobre qualquer rei terreno, mas sobre o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Jesus Cristo, nosso Senhor, que também foi ao encontro do seu povo. E aqui nos versículos 12 e 13, nós vemos que a multidão, ao saber que Jesus Cristo vinha para Jerusalém, o que eles fizeram? Eles muito se alegraram e se articularam e foram ao encontro de Jesus Cristo, tomaram ramos de palmeiras nas mãos e foram ao encontro do Rei, Jesus Cristo que vinha. E todos, a uma só voz, aquela multidão, naquele alvoroço, clamavam: Hosana, bendito o nome daquele que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Aquelas pessoas clamavam o nome de Jesus Cristo como o Rei de Israel. E Hosana significa salva-nos, Senhor. Mas a população de Israel naquele momento clamava o nome de Jesus Cristo como o seu Rei. Mas eles precisavam, os judeus, clamavam o nome de Jesus Cristo como o seu Rei, como um Rei terreno, que iria libertar Israel igualmente como uma nação terrena. Eles não viam Jesus Cristo como uma perspectiva do Messias espiritual, que ia livrar o povo de Israel do jugo do pecado. Não, a perspectiva que eles olhavam Jesus Cristo como rei era de um libertador militar, político, terreno, que ia libertar o povo de Israel, não do jugo opressor do pecado, do império espiritual do mal, mas sim do império romano.
judeus, eles não precisavam de um Messias espiritual para salvá-los, porque eles acreditavam que por si só, a lei de Moisés já era capaz de estar salvando eles do pecado. Eles não precisavam de salvação espiritual, eles precisavam nesse momento de um Messias, de um libertador, de um líder político, terreno e militar, para livrar o povo de Israel do jugo, da opressão do Império Romano. Mas na verdade, Jesus Cristo tinha uma proposta muito maior. Ele não era um libertador político, ele não era um libertador militar e terreno. Ele era um Deus, Jesus Cristo, que vem aos homens oferecendo não um reino terreno, mas um reino estabelecido no reino dos céus, Assim, nós percebemos que não é à toa que Jesus Cristo escolhe para vir fazer essa entrada triunfal dele na cidade de Jerusalém, justamente no momento da Páscoa. E no momento que ele sabia que assim no momento que ele colocasse os pés na cidade de Jerusalém, ele ia ser preso, crucificado e morto. Ele não fez isso à toa. Vejam bem, eu convido os irmãos a retrocederem um pouquinho no texto e irem lá para o versículo 1 do capítulo 12. Versículo 1. O que diz o início? 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Jesus Cristo, 6 dias antes da Páscoa, estava na cidade de Betânia. A cidade de Betânia é uma cidadezinha ao lado de Jerusalém, do lado de Jerusalém. E Jesus estava 6 dias antes da Páscoa. Agora, voltando para o versículo 12, nós compreendemos o sentido. No dia seguinte, e também, de que festa está tratando aqui esse versículo 12? A partir da leitura do versículo 1. No dia seguinte significa 5 dias antes da festa da Páscoa. A entrada triunfal de Jesus Cristo na cidade de Jerusalém se deu 5 dias antes da Páscoa, da celebração da festa da Páscoa. E também a morte de Jesus Cristo na cruz ocorreu durante a celebração da Páscoa, durante as celebridades da festa da Páscoa. E isso não foi escolhido à toa pelo Messias, por Jesus Cristo, não. Isso aí tem uma razão de ser. Jesus Cristo escolhe esse momento de ser crucificado e morto, justamente no período da Páscoa, dos homens, dos judeus, para estabelecer uma grande divisão, um grande paralelo entre dois extremos, entre dois polos, entre as coisas dos homens, o reino dos homens, e o reino de Deus, as coisas de Deus. Se por um lado, na Páscoa dos homens, na Páscoa judia, os judeus comemoravam a libertação de Israel do jugo, da opressão, da escravidão lá na terra do Egito, agora Jesus Cristo escolhe a Páscoa dos judeus para estar marcando, para estar celebrando ali a libertação, não só dos judeus, mas dos gentios, a libertação da sua igreja, não de um jugo do Império Romano, do Império Militar, do Império Terreno, mas do jugo e da opressão do pecado. Então os irmãos percebam aqui a diferença que Jesus Cristo arma entre as coisas que acontecem, entre a perspectiva que os judeus esperavam de Jesus Cristo, como sendo um libertador terreno, que não tinha nada a ver com a perspectiva de salvação, com a proposta de salvação, com a proposta armada no reino dos céus, que Jesus Cristo tinha para o seu povo, como libertação, não de um jugo do império terreno, do império opressor, armado por homens, mas do jugo do pecado. Meus irmãos, Jesus Cristo é o Rei que vai ao encontro do seu povo, e Jesus Cristo é o Rei que vai ao encontro do seu povo sendo humilde, Vamos ver os versículos 14 e 15. E Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou-o, segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Meus irmãos, percebam aqui que a figura desse jumentinho tem uma razão de ser também, simboliza a humildade pela qual Jesus Cristo se apresenta perante o seu povo.
Os grandes monarcas, os grandes reis da antiguidade, até mesmo os grandes líderes hoje da atualidade, eles vão de encontro para o seu povo, eles se apresentam ao público cheios de pompas, armados de suntuosidades, envolvidos em luxo e com toda a majestade, com suas nobres cavalarias e também acompanhado de suas guardas reais. Mas Jesus Cristo é o rei que vem ao encontro do seu povo, montado num jumentinho, como uma proposta de se apresentar como um rei humilde, que vai ao encontro do seu povo em humildade, E quando nós vemos a profecia lá do profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 9, ele diz assim, literalmente: alegre-se, não temas, filha de Sião. Alegre-se, não temas, ó filha de Jerusalém, porque aí vem o teu rei, justo, salvador, e humilde, montado num jumentinho, numa cria de jumenta. Meus irmãos, nós compreendemos através disso o estado de humilhação de Jesus Cristo. Aquele que era grande, mas se fez pequeno, que sendo Senhor se fez servo, que sendo forte se fez fraco, que sendo rei se fez súdito, sendo Deus se fez homem, que nasceu, cresceu, pregou o evangelho, se encarnou, eis que o verbo se fez carne, morreu na cruz. Isso significa como Jesus Cristo se apresenta em humildade, se humilhando, sendo um Deus que se faz carne para pregar o evangelho. Mas ele se fez carne, se humilhou, se apresentou humildemente, não só para pregar o evangelho, para ser mais acessível aos homens, sua mensagem ser mais compreensível aos homens, mas também existe um outro motivo que serve de consolo aos nossos corações. Aquele que é Deus, mas se fez homem, aquele que é grande, mas se fez pequeno, ele fez isso para poder passar pelas mesmas aflições, pelos mesmos problemas, pelas mesmas tentações que nós passamos nos dias de hoje. Jesus Cristo sofreu tudo que nós sofremos hoje. Jesus Cristo foi tentado igualmente como todos nós aqui somos tentados, porém ele nunca sucumbiu, nem ao sofrimento, nem ao pecado, nem às suas tentações, permaneceu firme como santo que era, mas ele muito se humilhou, passou pelas mesmas aflições que nós passamos, e isso, para que ele compreendesse as nossas aflições, e fosse verdadeiro, imediato, pronto para nos socorrer nos nossos momentos de dificuldades. Jesus Cristo passou por esses problemas, pelo sofrimento, pelas aflições, pelas tentações, para que hoje, nos nossos dias, Ele possa nos confortar. Ele possa nos confortar. É mais ou menos assim a situação. Sabe quando um irmão chegado seu, de longa data, chega para desabafar para você, chega para quebrantar o coração para você, falando dos problemas que ele tem, e lá ele desaga o coração dele, abre o coração dele, conta seus problemas, e você chega para ele assim, dá um abraço amigável nele e fala assim: meu querido, eu sei o que você está passando, eu compreendo certinho o que você está passando. Com Jesus Cristo é a mesma coisa. Quando Jesus Cristo se humilha, se apresenta como o grande monarca, o grande soberano, o grande rei, de maneira humilde, como ele faz aqui montado no jumentinho, passando pelas mesmas aflições que nós passamos, sofrimentos e tentações, ele faz isso para dizer assim: eu sei o que vocês estão passando, e eu não vou abandonar vocês. A epístola aos Hebreus, capítulo 2, versículo 18, fala justamente sobre isso. Ele passou pelos mesmos tormentos, sofrimentos e tentações, mas ele é poderoso para nos socorrer nesses momentos de aflições e de tentação. Percebam que Jesus Cristo é o grande rei que vem das nuvens, que desce da sua majestade, do seu reino dos céus, e se faz pequeno e vem até os homens, habitando ao lado, dentro do coração dos aflitos e dos abatidos. Isaías 57, capítulo 15, diz assim:
Eu sou o alto, o sublime, aquele que habita na eternidade, aquele que responde pelo nome de santo. Eu vivo, eu habito no alto, no santo lugar. Mas eu também habito com o abatido e com o contrito, para vivificar o coração do contrito, para vivificar o espírito do abatido. Jesus Cristo é o grande rei que se faz humilde, descendo nas nuvens e vindo de encontro para o seu povo, para nos acudir nos nossos momentos de lutas e aflições. Mas Jesus Cristo também é o rei que vai ao encontro do seu povo, sendo fiel. Jesus Cristo é o rei que vai ao encontro do seu povo, sendo fiel. Vamos ver o versículo de número 16. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isso. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que essas coisas estavam escritas a respeito dele, e também de que isso lhe fizeram. Vejam bem, meus irmãos, esse episódio que nós estamos lendo aqui, estudando da entrada triunfal de Jesus Cristo na cidade de Jerusalém, sendo aclamado pelo povo como o grande rei de Israel, ele configura a confirmação, a concretização da antiga profecia do profeta Zacarias, que nós já dissemos anteriormente. Então, a profecia de Zacarias se cumpre fielmente, cabalmente, nesse episódio que nós estamos vendo agora. Deus prova que Ele é fiel no cumprimento de suas promessas. Vejam bem, tudo que Deus diz que Ele vai fazer, Ele faz. Tudo que Deus diz que vai acontecer, acontece. E nisso, Ele prova a sua fidelidade para conosco. As profecias todas se cumprem na pessoa de Jesus Cristo. Todas as profecias dizendo acerca do grande Messias que viria para livrar toda a humanidade do jugo do pecado, se cumprem na pessoa de Jesus Cristo. E acho muito interessante uma passagem lá do livro do Evangelho de Lucas, capítulo 4, que Jesus Cristo, na cidade de Nazaré, que ele cresceu, num sábado, na sinagoga, ele estava entre os judeus, e lá ele vai até a frente, abre o livro da lei, precisamente no livro do profeta Isaías, na parte que hoje, nos nossos dias, corresponde nas nossas Bíblias a Isaías 61, 1 e 2, e assim diz: eis o Espírito de Deus está sobre mim, que Ele me ungiu para pregar boas novas, para curar e libertar, e também para proclamar um ano aceitável ao Senhor. Nesse instante que Jesus Cristo proclama essas palavras, Ele fecha o livro da lei e diz assim: pois bem, hoje, no dia de hoje, na minha pessoa, se cumpriram essas escrituras. Vejam bem que as profecias a respeito do Messias se cumprem na pessoa de Jesus Cristo, e assim Deus prova a sua fidelidade para conosco. Jesus é o rei que governa com fidelidade, confirmando as profecias em seu governo, cumprindo o que promete. Meus irmãos, mas qual é o significado, qual é a grande razão, o ensinamento que nós podemos colher disso para os dias de hoje, para alimentar nossos corações? Os irmãos percebam como que a virtude da fidelidade, da lealdade, são virtudes que estão embaixo nos dias de hoje. Eu me recordo que antigamente, eu ouvia meus avós, as pessoas mais idosas. Eu sou da cidade de Ribeirão Preto, no estado de São Paulo, e perto de Ribeirão Preto existe a cidade de Barretos, e lá eu ouvi os antigos da minha região contando assim, que há 80, 90 anos atrás, os fazendeiros, eles celebravam acordos de compra e venda de gado, acordos milionários de compra e venda de gado, apenas com um aperto de mão. Eles não precisavam lavrar acordos, fazer contratos. Não, bastava a palavra deles. E as pessoas cumpriam com o que eles prometiam. As pessoas tinham disposição, as pessoas tinham boa índole para cumprir o que eles prometiam. Mas a situação não é assim nos dias de hoje, não. Os irmãos percebam como que você celebrar um contrato hoje de qualquer coisa, de prestação de serviço, alguma coisa, é tão difícil. Como os contratos hoje, na seara civil, está tão difíceis, são envolvidos de tanta complexidade. Os contratos hoje envolvem cláusulas de toda espécie, para eles preverem, para
protegerem os contratantes de qualquer tipo de desajuste, de qualquer tipo de inadimplência, de qualquer tipo de possibilidade de uma das partes não cumprir aquilo que eles prometem. Então as pessoas hoje são levadas a não cumprir aquilo que elas prometem, seja por má fé ou por um ardil malicioso que é engendrado no coração dessas pessoas. Hoje o ser humano tem grande dificuldade de cumprir aquilo que eles prometem. Mas aqui, em um mundo marcado pela instabilidade do comportamento humano, em um mundo marcado pela instabilidade, transitoriedade do comportamento humano, um mundo marcado pela incapacidade do ser humano cumprir com aquilo que ele promete, você pode confiar em Deus como um Deus que cumpre com aquilo que ele promete, que diz a verdade, que é fiel, que não vai voltar atrás com aquilo que ele diz, que o que ele diz acontece. Deus é fiel. Entregue seu coração para ele, porque você pode ter certeza que o que Deus promete para a sua vida, ele cumpre. Meus irmãos, Jesus é o Rei que vai ao encontro do seu povo, sendo Salvador. Jesus Cristo é o Rei que vai ao encontro do seu povo, sendo Salvador. Convido mais uma vez os irmãos a irem no texto, agora nos versículos 17 a 19. Dava, pois, testemunho disso a multidão que estivera com ele, quando chamara a Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera esse sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Então, existiam algumas pessoas nessa multidão que, como foi visto aqui algumas linhas anteriores, estiveram com Jesus Cristo lá na cidade de Betânia, próxima a Jerusalém, episódio no qual Jesus Cristo, ele ressuscita Lázaro, irmão de Marta e Maria. E essas pessoas que viram esse prodígio de Jesus Cristo, agora estão 6 dias depois na cidade de Jerusalém, vendo o Mestre chegando. E lá eles dizem para o restante da população: esse é Jesus Cristo que dias anteriores na cidade de Betânia ressuscitou a Lázaro. Então a multidão se organiza todo num grande alvoroço e vai ao encontro de Jesus Cristo, diante do testemunho de um grande sinal. E aqui é importante nós movermos uma meditação no nosso coração. A multidão seguia Jesus Cristo por causa unicamente de milagres e prodígios, e não por causa de uma proposta de salvação genuína. Vejam bem que eles foram movidos a estar louvando o nome de Deus através de Jesus Cristo, a estarem proclamando o nome de Jesus Cristo como o Rei de Israel, não por causa da proposta de salvação genuína para a vida daquelas pessoas, conduzindo-as para uma vida de conforto no reino dos céus eternamente, mas por causa de prodígios e milagres e de sinal, como diz aqui no versículo 18 que nós acabamos de ler. E isso é uma característica, isso é uma tendência que está retratada em todos os evangelhos, no decorrer de todos os evangelhos. Eu acho muito interessante uma passagem de Jesus Cristo, que Jesus Cristo narra aqui, um momento em que ele acaba de fazer o milagre da multiplicação dos pães e peixes, transformando 2 pães e 5 peixes numa grande quantidade de alimento, através da qual ele alimenta mais de 5.000 homens e mulheres. Ele, depois de operar esse prodígio, ele sai para se dirigir a outras localidades para pregar o evangelho. E eis que ele vê que toda a multidão se aglomera e vai ao encontro dele. Segue. E o que Jesus Cristo diz? Ele se vira para a multidão e diz assim: vocês vêm a mim, não pela salvação, mas porque vocês comeram pão e se fartaram. Então percebam que esse é um problema do ser humano que permeia todos os evangelhos. E ele está presente nos dias de hoje também. Como nós vemos as igrejas pelo mundo afora, aí abarrotadas de pessoas, não buscando paz interior para o seu coração, através
da salvação genuína que Jesus Cristo tem a nos oferecer através do seu sangue derramado na cruz. Mas elas procuram as igrejas, o nome de Jesus, para satisfação dos seus interesses particulares. Isso é um problema que subsiste até nos dias de hoje. E está presente nesse texto que nós lemos aqui. Vejam bem que no texto que nós lemos aqui, da entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, as pessoas proclamam Jesus Cristo como o rei de Israel, mas não como o rei de um reino espiritual, do reino dos céus, mas como o rei de um reino terreno, como um libertador militar, buscando o interesse terreno e não o interesse espiritual, salvífico para suas almas. Nos dias de hoje, esse problema subsiste. Tem um relato muito interessante que eu queria compartilhar com vocês. Lá no seminário, no passado, tinha um grupo de seminaristas comentando um episódio que passou na televisão, nesses programas que passam de madrugada, dessas igrejas ditas evangélicas, que pregam a doutrina da prosperidade. E existia uma fila enorme, enorme de pessoas que estavam indo até o púlpito, e um obreiro com um microfone na mão, passava o microfone para cada uma, e cada uma delas contava a bênção. Aí o obreiro dizia assim: irmão, conta a bênção, irmão, conta a bênção. E assim ia: irmão, qual que é a bênção? Aí um dizia assim: eu comprei um apartamento, eu consegui comprar um apartamento. Irmão, qual que é a bênção? Olha, antes eu era pobre, agora eu sou rico. Aí outro: irmão, qual que é a bênção? Agora eu consegui fazer a viagem dos meus sonhos. Irmão, qual que é a bênção? Eu descobri que eu sou pecador e que Jesus Cristo perdoou meus pecados. Aí o obreiro chega para ele e diz assim: meu irmão, você não entendeu a pergunta, qual que é a bênção? Então os irmãos percebam que essa dificuldade do ser humano ainda permeia nossos corações. E ela está presente nesse texto que nós acabamos de ler aqui. E isso nos leva a uma meditação, uma proposta muito importante para a noite de hoje, para alimentar nossos corações. O que tem movido os nossos corações para buscar a Deus no seu santo templo? A satisfação dos nossos desejos pessoais? Ou a busca por uma paz interior que vem através da salvação que nós temos em Jesus Cristo? Há uma salvação genuína que nos levará dessa vida de sofrimento para o desfruto de uma vida eterna no reino dos céus. Nós devemos buscar Jesus Cristo como o grande soberano, que se faz humilde, que vem até nós, mas que não vem para satisfazer nossos interesses pessoais, nossos desejos pessoais. Nós precisamos louvar o nome do Senhor, a buscar o nome de Jesus Cristo pelo que Ele é, e não pelo que Ele pode fazer para nos agradar. E não pelo que Ele pode fazer para nos agradar. Meus queridos, a mensagem de hoje é essa: Jesus Cristo é o Rei que vai ao encontro do seu povo, sendo humilde, sendo fiel e sendo nosso Salvador. E que essa esperança abasteça os nossos corações. Amém? Amém.